Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa de Amor. E na noite de hoje teremos a nossa irmã Laurinha com o tema A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Seja bem-vinda, Laurinha. Obrigada. Boa noite a todos vocês, boa noite a todos vocês aqui presentes. Sejam muito bem-vindos os que estão vindo pela primeira vez. Quem está vindo pela primeira vez? Sejam bem-vindos, espero que voltem todas as segundas-feiras. Também, há 17 anos eu vim nessa casa pela primeira vez e nunca mais parei de vir, continuo vindo. É uma casa de muito amor, de muito acolhimento. Somos trabalhadores incansáveis, incessantes na seara do bem. E esta noite eu trouxe para a gente um assunto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. É um tema, acho, bem interessante e bem pertinente para a gente pensar sobre a nossa realidade. Para a gente entrar no assunto, primeiramente, vamos falar sobre Santo Agostinho, que todo mundo conhece, um santo da Igreja Católica, que nasceu com o nome de Aurélio Agostinho. E por que a gente vai conversar sobre Aurélio Agostinho? Porque ele é um santo que, dentro da doutrina espírita, sempre está falando sobre a família. Santo Agostinho gosta de falar sobre a família. E por quê? Porque ele teve uma família muito parecida com a nossa. Uma família com muitos probleminhas, com muitos conflitos. Para começar pelo pai de Santo Agostinho. Então, o pai de Aurélio Agostinho chamava Patrício. E ele trabalhava na prefeitura de Tagaste, que hoje é aquele país que a gente conhece, a Argélia, na África. O pai dele era um homem muito boêmio, gostava muito de sair por aí, andando, esquecia a família, sumia, voltava, mas era um pai atencioso com o filho. E ele se preocupava muito que Aurélio Agostinho deveria estudar, deveria fazer um curso, como a maioria dos pais se preocupa. É isso que um pai quer, não é? Que o filho estude, que o filho faça um curso, tenha uma profissão. Então, o Patrício, ele tinha essa atenção com o Aurélio. Ele achava que o Aurélio era um menino inteligente, mas ele não tinha muitas posses. Então, ele conversou com um amigo dele chamado Romaniano, que era um senhor de posses, e que o Romaniano ajudou, financiou os estudos do Aurélio Agostinho na cidade de Cartago. E ele estudou retórica. Então, boa noite. Aurélio estudou e durante esse tempo que ele estava lá no curso, ele conheceu uma moça, começou a namorar a moça e a moça engravidou. Imagina o escândalo na época. Aurélio imediatamente assumiu aquela paternidade, mas ele nunca assumiu a moça. Ele continuou namorando com ela, mas sempre naquela relação de concubinato. Não atava e não desatava, mas assumiu o filho. O nome do filho era Adeodato, que significa a presença de Deus. E ele começou a morar com a moça, o filho nasceu, mas sempre aquela relação que ele não assumia. E a mãe de Aurélio cobrava muito dele, cobrava esse tipo de relacionamento. O nome da mãe era Mônica, que depois, na Igreja Católica, a gente conhece como Santa Mônica. E Mônica era uma mulher também um pouco complicada. Ela pertenceu a uma raça chamada Berbere, que são nômades, que existem até hoje no norte da África, e ela tinha alguns costumes que o Aurélio Agostinho não aceitava. O principal é que ela sempre ia visitar os túmulos dos parentes falecidos e levar comida, deixava as comidas lá nos túmulos, conversava com eles. O Aurélio não aceitava isso. Ele tentava mudar a mãe, mas a mãe era muito apegada a ele e ele queria escapar da mãe, queria sair um pouco do domínio da mãe. Então, o que ele fez? Um dia, ele levou a mãe perto do porto, porque lá no porto tinha um navio onde já estavam a namorada e o filho Adeodato, prontos para mudarem para Roma. Mas ele não contou para a Mônica. Então, o que ele fez? Ele falou para a mãe, entra ali no templo,
faça suas orações, faça as suas oferendas, que eu vou no navio levar uma encomenda para o meu amigo e já volto. Nunca mais ele voltou. Isso, para ele, depois, foi um sentimento de culpa que ele carregou para o resto da vida, mas ele enganou a mãe. O que o Lúcio falou na abertura? Ele falou uma pequena mentirinha, eu vou ali e volto. E a mãe ficou lá no templo esperando pelo Aurélio, e o Aurélio foi embora para Roma. Chegando em Roma, ele encontrou o melhor amigo que esperava por ele, chamado Alípio, e o Alípio já tinha planos para o Aurélio. O Alípio falou o seguinte, olha, tem uma menina de 12 anos, que é de uma família muito abastada, e que a gente pode arranjar esse casamento. Aurélio já tinha 33 anos, mas ele tinha boa formação, bons princípios, e ele se recusou, ele falou que isso não era possível. Mas continuou na relação de concubinato, ou seja, ele nunca casou com a mãe do filho dele. Os anos passaram, quem foi que apareceu em Roma? Mônica, a mãe. Aí a mãe, como toda mãe, já tinha perdoado aquela pequena mentirinha que ele pregou uns anos atrás, e Mônica cobrou dele, e ele resolveu não casar, embarcar a mãe do filho de volta para a África. Ele fez isso e o filho, logo em seguida, faleceu. O filho tinha 16 anos quando veio a falecer. Isso para o Aurélio Agostinho foi muito grave, porque ele se sentiu mais uma vez muito culpado. Ele tinha problema de relacionamento com o pai, ele tinha com a mãe, ele tinha com essa mãe do filho dele. De repente, ele se sentiu muito punido por ele não assumir as escolhas, os caminhos e as escolhas que aconteceram, né, na vida dele, e ele entrou numa depressão profunda, logo depois do falecimento do filho. Então, a gente pode ver até aí que são muitos acontecimentos que acontecem na minha, na sua, na família de alguém que a gente conhece. Um casamento não assumido, um pai que abandona a família, uma mãe que, às vezes, ama demais, protege demais, né? E Aurélio, então, entrou naquela depressão, se retirou, foi para um retiro, porque ele sentia que ele precisava mudar de vida, ele precisava melhorar espiritualmente e moralmente. E aí o Alípio, aquele amigo dele, que há uns anos antes propôs o casamento com a mocinha, o Alípio falou para ele, nossa, você é professor de retórica, você tem muito conhecimento. Por que você não vai para uma grande praça pública e começa a ler as epístolas de Paulo? Isso vai ser muito bom para você e para os ouvintes. E ele resolveu, pegou, foi para uma praça, e quando ele abriu, caiu no versículo de Romanos 13. E naquele momento, quando ele foi ler esse trecho, ele disse depois que ele ouviu uma voz de criança, que ele não sabia se era menino ou menina, mas que falou no ouvido dele, toma e lê. Então ele se imbuiu de coragem e leu o seguinte trecho, andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em impundicícias e dissoluções, não em contendas nem inveja. Então, quando ele abriu o evangelho nesse trecho, ele sentiu, a partir daquele momento, que ele precisava seguir o Cristo. Havia necessidade realmente dele mudar a sua vida, dele mudar a sua posição em relação ao que ele deveria assumir para si mesmo, porque ele estava deixando de lado muita coisa. Assim, Aurélio Agostinho pediu o amparo do bispo daquela localidade e o bispo deu condições para que ele entrasse a fundo no estudo das escrituras sagradas. E a vida dele prosseguiu. Ele continuou os estudos das escrituras e a mãe dele, Mônica, sempre ali do lado dele. Com o passar dos anos, Mônica desencarnou. E Aurélio Agostinho teve um fenômeno mediúnico. Assim que a mãe desencarnou, ele viu o espírito da mãe. E ele já andava vendo espíritos, mas ele não assumia isso. Quando ele viu o espírito da mãe, ele teve mais uma vez uma crise depressiva. Para ele era muito difícil
entender esse fenômeno mediúnico que acontecia com ele de ver os espíritos. Aurélio Agostinho precisava realmente escrever muito sobre a família, porque ele viveu situações familiares muito parecidas com a nossa. Então, ele viu que quanto mais ele escrevia sobre a família, mais ele atingia os corações das pessoas. E Aurélio Agostinho, no capítulo 14, que é sobre esse que a gente vai falar especificamente, ele fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família, e ele explica claramente o que vem a ser ingratidão, que é um sentimento que a gente vira e mexe, sente, e a gente costuma falar, fulano é ingrato, ciclano é ingrato, eu fiz isso e ele não me agradeceu, eu fiz de todo o coração e a pessoa não reconheceu. Então, a gente usa muito isso, falar que alguém foi ingrato, porque não nos agradeceu ou não reconheceu o que fizemos por ele. Então, prestem bem atenção o que vem a ser ingratidão para Santo Agostinho. Quando eu sinto que uma pessoa agiu com ingratidão a meu respeito, é porque o que eu fiz para aquela pessoa foi por orgulho ou por interesse. Se eu faço alguma coisa a alguém com desprendimento, eu jamais vou sentir ou achar que aquela pessoa é ingrata comigo. Ele, naturalmente, não me agradeceu, mas eu não estou preso à necessidade de agradecimento. Olha que belo isso. Então, se tudo que a gente faz de coração, sem interesse nenhum, por que a gente precisa que o outro diga obrigado? É o nosso orgulho. A gente, naquele momento que a gente quer ouvir um obrigado, um reconhecimento da pessoa, a gente, na verdade, naquele momento, eleva a nossa soberba, o nosso orgulho. Chico Xavier dizia isso sempre. Ele sempre disse, eu nunca me sinto ofendido por ninguém. Então, a gente não tem que sentir esse sentimento de ingratidão por ninguém se a gente fizer tudo de coração. É muito bom receber um obrigado? Sim, mas a gente não pode provocar a ação esperando que essa reação venha com um reconhecimento, com um obrigado, porque se ela não vem, a gente rapidamente já taxa como uma ingratidão. Portanto, segundo Santo Agostinho, no capítulo 14, a ingratidão dos filhos e os laços de família, Santo Agostinho escreveu esse capítulo 14 em Paris no ano de 1862. E ele vem mostrar, portanto, nesse capítulo, que os filhos são espíritos que vêm ao nosso encontro para acerto de contas, na grande maioria das vezes, e outros para nos auxiliarem, para nos darem forças, para que possamos prosseguir na nossa caminhada e vencer aqueles obstáculos que surgem na nossa vida, e muitas vezes obstáculos que nós já estamos acumulando em nossa bagagem de vidas anteriores. Então, vamos recapitular. Filhos vêm para nossas vidas ou para acerto de contas, na grande maioria deles, ou para nos auxiliarem e nos darem forças para que possamos prosseguir a nossa caminhada. E a ingratidão? A ingratidão, gente, é um fruto do egoísmo. E ela revolta sempre os corações virtuosos. A ingratidão dos filhos para com os pais, então, é um sentimento ainda mais odioso. E é sobre essa ingratidão que nós vamos agora falar mais profundamente. Nisso, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos mais graves problemas do coração humano. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente laços espirituais. O corpo
procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existe antes da formação do corpo. O pai gera o corpo do filho, mas o pai não gera o espírito do filho. O pai e a mãe fornecem o envoltório corporal, aquela casquinha, aquele corpo que vai receber esse espírito imortal, esse espírito milenar. É claro que os pais são responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e moral, são responsáveis para fazer esse espírito progredir. E é claro que nós todos ficamos muito revoltados quando nós presenciamos cenas de ingratidão de filhos para com os pais. O que nós necessitamos entender... Boa noite, sejam bem-vindos. O que nós necessitamos entender é por que isso acontece e qual a origem. Porque muitas vezes a gente fala, nossa, mas os pais são maravilhosos, queridos, sempre estiveram ali ao lado dessa criança a infância toda, e aí quando chega na adolescência, com 17, 18 anos, ele começa a se rebelar, ser ingrato, ter um comportamento violento com os pais. Então a gente tem que entender qual é a origem, porque nessa vida os pais foram maravilhosos. Como é que aquele ser humaninho com 16, 17 anos começa a mostrar as garrinhas? A gente não entende. A vida dele foi muito boa. Então, muitas vezes, e a grande maioria das vezes, a resposta não está nesta vida. A causa está em vida anterior, em vidas anteriores, que, de repente, esses espíritos estiveram em outras situações e vêm carregando na bagagem todas essas tristezas e dores mal resolvidas. Somos todos espíritos milenares, que reencarnamos com a única finalidade de expiação, não é? Estamos aqui no planeta Terra, um planeta de provas e expiações, e estamos aqui para expiar e pagar algumas dívidas que a gente tem aí, de várias vidas que nós estamos acumulando e temos dívidas para acertar com Deus. Essas dívidas são acumuladas nestas, em outras vidas, e o detalhe maior, continuamos com nossa teimosia, com nossa dificuldade em nos modificarmos, ou seja, provavelmente continuaremos acumulando dívidas em vidas futuras. Quando nós desencarnamos, quando nós morremos, o nosso espírito leva consigo as paixões vividas, as virtudes inerentes à nossa natureza. E no plano espiritual, o espírito vai aperfeiçoar-se. Então, depois que a gente desencarna, que a gente morre, o nosso espírito vai para a espiritualidade com a finalidade de aperfeiçoar, de melhorar, ou ele vai ficar parado no tempo e no espaço, que é o que a gente vê muito, a gente lê muito, a gente vê em sessões mediúnicas muitos espíritos que não querem buscar essa evolução e ficam estagnados no tempo e no espaço até um dia, que podem demorar anos, séculos, milênios, e que ele vai ter esse despertar, essa vontade de querer evoluir, e aí ele vai pedir por socorro. Ele vai pedir a ajuda dos benfeitores espirituais. Muitos desses espíritos levam com eles, quando desencarnam, então muita gente, quando morre, leva consigo ódios violentos, que se a gente soubesse o dia que a gente vai desencarnar, a gente ia ficar, bom, eu vou desencarnar daqui a 5 dias, vou ficar os próximos 5 dias bem boazinha, não é? Aí eu ia ficar bem pianinho, pelo menos 5 dias eu ia chegar bem lá na fita, mas a gente não sabe. A gente pode sair daqui e não acordar amanhã. Essa é a maravilha. Porque se a gente soubesse, a gente ia viver apavorado. Eu só tenho 3 meses, eu só tenho 8 meses, só tenho 1 semana para mim, a gente nunca sabe. Mas a gente tem que estar sempre preparado. Porque se a gente desencarna hoje, a gente pode levar sentimentos de ódios violentos, sentimento de vingança contra algum desafeto,
sentimento de orgulho, de inveja, de ciúme. Isso é o que a maioria dos espíritos levam, porque a maioria ainda não está preparado. Para alguns espíritos, no entanto, ao desencarnar, eles estão mais evoluídos, eles estão mais adiantados, porque cada um aqui está num grau de evolução, cada um de nós aqui presentes, cada um aqui na janelinha, né? Cada um tem o seu grau evolutivo. Então, alguns estão preparados para, quando chegar na espiritualidade, saberem um pouco da verdade real, porque alguns não estão preparados. Alguns vão para hospitais, entram em repouso, passam um tempo sendo assistidos pelos benfeitores espirituais, mas outros não. Outros já podem sentar e ter uma boa conversa e saber a verdade real. Eles são informados sobre o teor dos erros que cometeram quando estavam aqui encarnados, as paixões desastradas, as atitudes ruins que tiveram com o próximo. Isso a gente já viu em várias obras espíritas, que a gente senta lá e é tipo um cinema, uma tela, que vai aparecer muita coisa que a gente vê, que a gente fez aqui. Já pensou que chato? Como o Lúcio falou na abertura, quando a gente vê que a gente falou uma mentirinha, quando a gente vê que a gente furtou alguma coisa escondida e ninguém viu, quando a gente vê que a gente riscou o carro do vizinho, porque o vizinho é um chato, então eu passei sem querer e fiz um risco. Já pensou você ver todas essas feiuras que você fez aqui? E não ter escapatória, não ter como falar, não fui eu, porque é você e você ali. E a gente vai passar por isso. Claro, alguns passam quando chegam, porque eles têm esse grau de evolução e de aceitação. Outros não estão preparados nem para isso ainda. Então, por que eles, quando chegam, alguns estão mais preparados e vão saber a verdade real? Porque eles já chegam sabendo que eles querem melhorar de vida, melhorar a vida espiritual com Deus. E para isso, gente, só existe um caminho: a caridade e o exercício do amor incondicional. Isso é muito difícil. Você gostar e amar alguém incondicionalmente, mas esse é o caminho. A caridade e a prática do amor incondicional. Amar por amar, sem exigir nada em troca. Com grande esforço, então, esses espíritos que já estão mais preparados sujeitam-se a observarem aqueles que eles detestavam e que estão aqui na Terra. E a cada visão destes, outra vez, é despertada aquela ira contida. E eles não aceitam de imediato a ideia do perdão. Principalmente se ele desencarnou e o desafeto está aqui no bem bom. Ele desencarnou e o desafeto que, de repente, provocou a falência da empresa dele, ou que ficou com a mulher dele, casou com a mulher dele, desencarnou e o desafeto casou com a viúva. Isso é para despertar um ódio daquele espírito, e ele não quer saber de perdoar naquele momento. Ele não quer aceitar aquela condição. Eu morri, o meu desafeto está lá, arruinou, acabou com a minha fortuna, arruinou a minha honra, separou a minha família. Esses espíritos sofredores e amargurados trazem os corações abalados já de tribulações passadas, enquanto encarnados. As suas mentes espirituais vivem em constante duelo entre o bem e o mal. Eles querem melhorar, mas o mal é mais forte. O sentimento de ódio, de vingança é mais forte. Eles lutam muito. Esses espíritos resistem a aceitarem a verdade, eles hesitam em ceder, eles vacilam e dão lugar a sentimentos sempre contrários ao amor. E um exemplo disso são as nossas constantes reuniões mediúnicas, todas as quintas-feiras, atendendo espíritos que há anos, séculos, não conseguem perdoar os desafetos. E que vagam na espiritualidade
E é todo um trabalho de convencimento dos doutrinadores encarnados, dos benfeitores na espiritualidade, para que ele entenda, para que ele aceite, até que chega um momento, que é o momento de cada um, que ele se dá por vencido. E ele pede ajuda espiritual. E naquele momento, os benfeitores vão assisti-lo. A partir daí, esses espíritos, esses irmãos, quando pedem ajuda, muitas vezes numa reunião mediúnica ou na espiritualidade, eles são acolhidos e tratados por tempo indeterminado, sendo literalmente assistidos por uma equipe espiritual. Cria-se uma equipe para assisti-lo e são incumbidos de redimi-lo, preparando para o quê? Para a próxima reencarnação. Porque se ele pediu socorro, e se ele quer evoluir e chegar mais próximo do Cristo, ele com certeza vai pedir para um próximo planejamento reencarnatório. E aí, esse processo todo de aceitação, até que ele passe pelo processo de preparação para uma próxima encarnação, pode durar anos, séculos. E ele vai se preparar espiritualmente, até que um dia ele vai se aproveitar de um corpo que está em processo de criação e ele nascerá em uma família, onde nessa família estarão, com certeza, vários desafetos da vida anterior ou de outras vidas. Mas ele planeja, ele pede, ele senta com os benfeitores espirituais e ele combina que ele quer nascer naquela família onde tem desafetos de vidas anteriores, mas onde tem também espíritos afins, espíritos amigos, espíritos que há muitas vidas eles estão se encontrando e vivendo na mesma família. Esse espírito pede, então, aos espíritos superiores para interagirem junto a Deus, sobre o seu caso em especial, para que ele possa cumprir na Terra o destino traçado para aquele corpo. E aí nasce aquele bebê lindo, porque todo bebê é lindo, nasce aquele bebezinho, aquele menino, aquela menina, só que é nesse momento, depois de reencarnado, que começam as duras provas. Porque aí, esse espírito vai ter que checar se realmente ele evoluiu ou não, enquanto ele estava na espiritualidade. De volta ao planeta Terra, esse espírito agora encarnado irá ser constantemente provado em seu caráter, em seu equilíbrio moral. Tendo, porém, contra si e a seu favor a ferramenta mais difícil de lidar, o seu livre-arbítrio. Todos nós aqui, todos nós aí, encarnados e desencarnados, todos nós ganhamos essa ferramenta de Deus. Uma ferramenta maravilhosa, o livre-arbítrio. Somos nós que decidimos tudo na nossa vida. Somos nós que escolhemos tudo na nossa vida. Não adianta falar, não fui eu que decidi, foi fulano que decidiu por mim, não. Foi você que fez, foi você que tomou aquela decisão. O livre-arbítrio é seu. A pessoa pode falar no seu ouvido e você falar, não quero, é o meu livre-arbítrio. Ou então, vou fazer, é o meu livre-arbítrio. É uma arma poderosíssima, mas a gente usa a nosso favor quando a gente faz as escolhas certas. E a gente deixa de usá-las quando a gente não faz boas escolhas e acaba nadando e morrendo na praia. Porque tudo aquilo que a gente planejou na espiritualidade, a gente joga para o chão. Então, o livre-arbítrio é uma arma, é uma ferramenta que a gente tem que saber como usá-la.
o contato incessante com os seres que ele odiou é uma prova terrível, que às vezes sucumbe se a sua determinação em mudar e de redenção não for suficientemente forte e convicta. Então, se o espírito não for forte, não for convicto, se ele vacilar, ele já faz uma escolha errada, ele já faz uma atitude errada, ele já solta a palavra errada. É orai e vigiai constantemente. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente vigia, mais a gente usa essa ferramenta poderosa que é o livre-arbítrio ao nosso favor. E desse modo, segundo as suas boas ou más atitudes, enquanto aqui na Terra, ele será amigo ou inimigo daquelas pessoas em cujo meio ele escolheu viver. E é assim, gente, que se explicam esses ódios, essas repulsas gratuitas e instintivas que observamos em certas crianças e que nada parece justificar os seus atos. A gente já deve ter visto isso. Uma criança com 3, 4 anos, ela vai correndo para o colo de alguém, mas com 2, 3 pessoas, a criança não quer saber de conversa. E a pessoa é agradável, a tia é agradável, o primo é legal, mas a criança é birrenta. A gente fala, que criança birrenta? A tia é tão legal, o irmãozinho, ela se dá super bem com um e não se dá com o outro. Que antipatia é essa? Se só tem 3 anos, e se os irmãos estão ali juntinhos, são criados juntinhos. Nenhuma coisa nessa existência justificaria essa antipatia. Mas para o Espiritismo é necessário voltarmos os olhos ao passado. Em alguma vida pregressa está a causa para essa antipatia, está a causa para essa birra, está a causa para esse ódio numa infância, um ódio inexplicável. Ao reencarnar como uma criança, ela terá órgãos físicos adequados à sua idade física, ainda imperfeitos, os quais irão se desenvolvendo de acordo com o seu crescimento físico. Em razão disso, toda criança precisará ser tratada com muita atenção, carinho e amor incondicional por aqueles incumbidos da missão terrena de recebê-las, orientá-las e amá-las incondicionalmente. A prova será árdua para o espírito em expiação, o espírito daquela criança, mas a prova também será árdua para os pais, pois aos pais cumpre-lhes aproximarem essa alma o quanto puderem de Deus. Olha que responsabilidade. Aos pais cumpre-lhes receber as crianças, orientá-las, amá-las e aproximá-las cada vez mais de Deus. E não fracassar nessa tarefa é para ambos, pais e filhos, motivo de júbilo divino com Deus. Lembremos sempre das palavras do Mestre Jesus. Jesus nos deixou essa mensagem. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Compreendamos, então, que os filhos são espíritos que vieram de outras condições completamente diferentes das nossas. E os filhos, quando entram na adolescência, por volta de 14, 16, 17 anos, essas nuances físicas começam a dar sinais de mudança. E isso, aos poucos, vai tornando-se cada vez mais visível aos olhos com quem eles convivem. Então, quando eles entram na adolescência, a gente começa a ver muita mudança, não é mesmo? Não é à toa que a gente fala, ô fase difícil é a adolescência. Mas os pais
Mas aos pais, quando detectarem esses sinais de mudanças, não precisam ficar assustados. O Livro dos Espíritos, na questão 385, nos esclarece o que acontece na adolescência. É o espírito retomando a sua natureza e se mostrando como ele era anteriormente. Então, ele se desnuda na adolescência. É tipo, esse sou eu. Mas até ali, houve uma bela caminhada que esses pais, com certeza, devem ter feito um excelente trabalho. Acontece que, muitas vezes, é um espírito muito mais velho e muito mais experiente que o espírito do pai e da mãe. E esse espírito pode ser um espírito realmente rebelde, que já passou por muito aconselhamento na espiritualidade, mas que precisa ainda ser acompanhado e assistido enquanto aqui encarnado. Olha esse trecho que interessante. Não conheceis, vós, pais, os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que são, o que foram e o que serão essas crianças. E, todavia, as amais. As quereis bem como se fossem uma parte de vós mesmos, a tal ponto que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o amor maior que um ser pode ter por outro ser. As crianças são os seres que Deus envia em novas existências. E para que não lhes possa impor uma severidade muito grande, Deus foi tão perspicaz que ele deu à criança essa singela aparência que ela tem, essa aparência de fragilidade, que dá vontade da gente colocar no colo, beijar muito, abraçar muito. Olha a inteligência suprema entrando em ação. Não é somente pelas crianças que Deus lhes dá esse aspecto de candura, de fragilidade, de doçura. É também, sobretudo, por seus pais, de cujo amor a sua fraqueza necessita. Esse amor seria singularmente enfraquecido à vista do caráter impertinente e rude, enquanto que, crendo os pais que são seres bons e dóceis, dão-lhe todas as suas afeições e os cumulam de atenções. Não é uma bênção isso? Não seria possível vivermos, já temos dificuldade em vivermos juntos, quiçá eu tenho uma criança de 2 anos e eu consigo ver naquela criança um espírito com tanta dificuldade, tão impertinente, tão rude. Impossível amar. Se eu de cara já visse, já conseguisse descobrir quem estava ali, um desafeto meu, um inimigo do passado, alguém que eu prejudiquei e que agora vem como meu filho. Então, a inteligência suprema nos permite recebermos essas crianças, esses anjos, nos responsabilizarmos por acolhê-los, por amá-los, por direcioná-los sempre para Deus. Lembrando sempre que os filhos entrarão na adolescência, e na adolescência eles já querem mostrar que eles não necessitam mais da nossa proteção, eles não querem mais a nossa assistência 24 horas, nós começamos a ser chatos. Por quê? Porque nós temos que entender que naquele momento o espírito mostra seu caráter real e individual. E é aí que os pais e as pessoas mais esclarecidas têm que saber ter jogo de cintura e mudar o relacionamento com aquele espírito que agora está na adolescência. Cada existência é uma oportunidade para a alma dar um passo para frente. E isso só dependerá da sua vontade de permanecer onde está ou de progredir muitos passos em direção a Deus. É, pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja
pouco a pouco, das suas imperfeições. Durante as sucessivas encarnações, a alma se purga, até que ela esteja bastante pura e possa não mais voltar para esse mundo de provas e expiações. Quando o espírito está mais puro, ele vai reencarnar em mundos regenerados, que daqui para frente o nosso planeta vai chegar nesse momento, um planeta regenerado. Então, espíritos mais puros habitarão esse mundo. E, quando estivermos mais puros ainda, habitaremos mundos onde a felicidade reina plena e absoluta. Deixa eu só tomar uma aguinha, gente. Bom, quase finalizando. Os espíritos que se encarnam em uma mesma família, sobretudo como parentes próximos, pai, mãe, irmão, filhos, são o mais frequentemente conhecidos como espíritos simpáticos. São ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Então, espíritos encarnam na mesma família, são espíritos simpáticos, eles já vêm reencarnando em várias vidas, já têm muita coisa em comum. É claro que a tradução disso é que nesta vida são espíritos que se dão bem na família. Eu me dou bem com a minha mãe, eu me dou bem com meu irmão, eu me dou bem com meu tio. Por quê? Porque são espíritos que comungam dos mesmos pensamentos, dos mesmos atos, da mesma simpatia. De onde se segue que, muitas vezes, dois seres nascidos de pais e mães diferentes podem ser muito mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Você não tem um amigo? Às vezes você fala, cara, ele é muito meu amigo, eu me dou melhor que ele do que meu irmão. Ele é meu irmão, cara. Ele é meu amigo, mas a gente se dá muito bem. Por quê? Porque vocês são espíritos simpáticos, vocês comungam da mesma simpatia, dos mesmos atos, dos mesmos pensamentos. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornarem-se amigos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem odiar-se, podem repelir-se, como vemos todos os dias em muitas famílias. Concluindo, há, portanto, duas espécies de famílias. As famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. Guardem bem isso. As famílias por laços espirituais são as duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. As famílias espirituais. Então, quando a gente encontra aquela pessoa e fala, nossa, eu gostei de você de cara, a gente já ficou amigo, mas a gente não tem nenhum laço consanguíneo, é porque aí existe uma família espiritual. São espíritos afins, que compactuam dos mesmos pensamentos. Enquanto que as famílias, por laços corporais, elas são frágeis. E elas se dissolvem como matéria. Elas se dissolvem como o nosso corpo, que rapidamente entra em putrefação e se acaba. E as famílias corporais, muitas vezes, elas não se sustentam nem nesta vida. Elas se dissolvem. Então, muitas vezes, é aquele irmão que sumiu no mundo, que não tinha nenhum vínculo espiritual, e, às vezes, ele reencarnou naquela família para viver uma prova, mas ele se perdeu naquela prova. Então, é muito complexo tudo isso, porque todos nós temos responsabilidade por si e pelo outro. Às vezes, eu tenho dois irmãos, eu me dou muito bem como irmão,
Eu amo demais ele, ele me ama demais, mas isso é muito fácil. Nós somos espíritos simpáticos. Mas aí eu tenho um outro irmão que eu não me dou com ele, que eu tento fazer uma coisa boazinha, ele vem, ó, pá, me dá uma cortada. Como é que eu vou amar incondicionalmente este ser humaninho? Mas Jesus disse, a caridade e o exercício do amor incondicional. Então, como é que eu vou amar este espírito, que é um espírito antipático? Ou seja, nós não temos nada em comum. Nós já temos na bagagem problemas de outras vidas. Gente, pior ainda, nós espíritas. Pior ainda eu, que estudo e preparo uma palestra e tenho que colocar isso em prática. É difícil. Para o espírita, então, é muito mais difícil, porque a gente sabe tudo isso e a gente continua errando. A gente continua tendo dificuldades em relacionamentos familiares. Ora, mas eu posso fazer a minha parte? Eu posso chegar no meu irmão, sentar com ele e tentar resolver? Ótimo! A gente tem a ferramenta, que é o livre-arbítrio. Eu vou tomar essa decisão, eu vou lá e vou sentar com ele. Vou tentar esclarecer. E se ele não mudar? Gente, aí você limpa a sua calçada, a sua parte da rua, porque a outra calçada que é a dele é a responsabilidade dele. Você se preocupa com a sua ação, a reação dele é a reação dele. Infelizmente, todos nós estamos em graus de evolução diferentes, uns mais, outros menos. Um dia todos nós voltaremos para os braços de Deus. Mas cada um vai voltar no seu ritmo, cada um tem a sua história, cada um tem a sua caminhada, e cada um vai tornar a sua bagagem mais leve ou mais pesada daqui para frente. Então, faça a sua parte. Se você tem aquele antipático na sua família, tente mais uma vez. Jogue esse orgulho dentro de um buraco, tampa ele, e tenta mais uma vez. Tentou, não deu certo? Fiz a minha parte, meu Deus, e o Senhor viu o que eu fiz. Mas eu fui lá despida, né, de orgulho, de vaidade, e eu tentei mais uma vez. Jesus quis se fazer compreender quando ele disse aos espíritos, eis minha mãe e meus irmãos. Ou seja, nessa frase, Jesus quis dizer que a família espiritual dele são todos aqueles que estão no planeta Terra, mas quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, Jesus diz que todos nós que estamos aqui e que fazemos a vontade de Deus Pai, todos nós somos irmãos, irmãs ou mãe de Jesus. Não tem diferença para ele. Se todos nós atendemos à vontade do Pai, que é o único, que é o mesmo para todos nós. E para encerrar esta noite, eu quero falar 2 trechos belíssimos, curtinhos, que eu vou ler para vocês. Um é de um grande escritor português, chamado José Saramago, que ele escreveu uma designação perfeita para o que vem a ser filho. Bem curtinho, então olha lá. Segundo José Saramago, filho é um ser que foi emprestado para um curso intensivo de como você deve mudar os seus piores defeitos para dar os melhores exemplos e aprender a ter coragem. Isso mesmo. Ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é expor-se a todo tipo de dor, principalmente a dor da incerteza de agir corretamente e do medo de perder algo tão amado. E aí Saramago pergunta, perder? Como? Não é nosso, recordam-se? Foi apenas um empréstimo. Deus nos emprestou essas criaturas. Então, não podemos ter medo de perdê-los e de devolvê-los a Deus se eles precisarem retornar antes de nós. Foi apenas um empréstimo.
Um outro grande escritor, prosador, poeta, de origem libanesa, chamado Gibran Khalil Gibran, escreveu num livro maravilhoso de poesia chamado O Profeta, ele escreveu uma poesia sobre os filhos, que diz o seguinte: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não são de vós. E embora convivam convosco, eles não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes o vosso amor, mas não os vossos pensamentos, porque eles têm os seus próprios pensamentos. Podei abrigar os seus corpos, mas não as suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonhos. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procurei fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas para longe. Que o vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria. Pois assim como ele ama a flecha que voa, ele também ama o arco que permanece estável. Jesus é o nosso arqueiro. Vós, pais, sois o arco que permanece estável na mão de Jesus e que muitas vezes ele se encurva quando é necessário. E os filhos são as flechas que são lançadas para o futuro, para o infinito. Portanto, agradecemos a Deus pela oportunidade de vivenciarmos a doutrina espírita tão esclarecedora, tão elucidativa, e peçamos a Deus para que continuemos firmes na prática do bem, sempre que possível, nos identificando com Cristo em espírito e verdade. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui essa noite. Está uma plateia linda, porque eu não esperava que tivesse tanta gente aqui hoje, de repente faltava 5 minutos, e aqui cheio de gente, encarnados e desencarnados, todos vocês aí, parece o caldeirão do Hulk na janelinha. Obrigada pela presença de todos vocês, uma excelente semana. E vamos fazer a nossa oração? Fechemos nossos olhos e vamos agradecer a Jesus por mais esta noite aqui reunidos, por mais um dia de vida, por mais uma noite que repousaremos em nossa cama e amanhã acordaremos com todas as oportunidades para pegarmos a nossa ferramenta, que é o nosso livre-arbítrio, e agirmos com mais paciência, com mais tolerância, dando mais oportunidade de amenizarmos as nossas antipatias com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, de escola, de universidade, porque é muito mais fácil amar aquele que nos ama. Mas a missão, queridos irmãos, é de amar aqueles que têm dificuldade de nos amar. Mas nós, aqui esta noite, tivemos a oportunidade de esclarecer e de entender um pouco mais o que acontece nas nossas vidas, o que acontece nas nossas relações, que muitas são de laços espirituais, laços que temos durante muitas vidas, e esses são muito mais fáceis de convivermos. Mas que temos laços mais difíceis de atarmos, laços que queremos muitas vezes desatar, mas são aí que estão as nossas
provas, as nossas expiações, e não podemos perder essas oportunidades. Vamos lembrar sempre que é através delas que estamos caminhando cada vez mais leves rumo ao nosso Pai. Tenham todos uma boa semana e que assim seja.